doenças, crimes, dor, tristeza. Afinal de contas, se existe mesmo um Deus de amor, por que as pessoas sofrem? Esse é o assunto de hoje do programa Minha Vez. Não saia daí, já estamos no ar. Seja muito bem-vindo, mais um programa Minha Vez está no ar, aqui dos estúdios do IABC. E nós convidamos hoje uma pessoa que é muito conhecida da nossa moçada aqui do IABC, ele que é o capelão aqui da nossa escola, pastor Denison Cavalcante. Uma alegria ter você aqui conosco. A sua saudação para o pessoal de casa, Denison. Obrigado, Paulo, pelo convite. Olá você, seja muito bem-vindo ao programa Minha Vez. É uma alegria estar com vocês e com esse pessoal muito lindo que a gente tem aqui, viu? Ok, vamos apresentar também os nossos alunos que fazem parte da plateia de hoje. Moçada, saudação de vocês para o pessoal de casa. Muito bem, quero começar perguntando para vocês aqui então, moçada. Existe o bem e existe o mal? Quem vai falar? Tarso? Existe sim. No mundo que vivemos hoje, estamos rodeados por pessoas do bem e pessoas do mal. Existe mais do que uma pessoa do bem e uma pessoa do mal, Denison? É interessante essa pergunta. Na verdade, o bem e o mal é algo muito real no nosso planeta. Isso é muito visível em todas as coisas. Não apenas entre pessoas. Você percebe isso até mesmo nos animais, na natureza. Você consegue perceber que há uma diferença entre o bem e o mal. Mas isso assim, é visível. O Tarso acho que estava se referindo a pessoas assim, de bom caráter e mau caráter, boa existem índole. Boas pessoas, existem más pessoas. Existe mais do que isso? Essa foi a minha pergunta. Ah. Por exemplo, se Deus é bom, representa o bem, existe uma contrapartida para isso? Alguém que represente o mal? Claro, com certeza. Se Deus é o bem, alguém representa o mal. E a Bíblia apresenta essa pessoa. De acordo com a Bíblia, quem seria essa pessoa, moçada? Vamos lá. Quem vai falar? Aqui desse lado, Priscila quer falar o microfone aqui para ela. E aí, Priscila, o que a Bíblia fala sobre esse representante do mal? Vamos colocar dessa forma. Então, no começo de tudo, quando começou o mal, quem deu o início a ele, como se assim puder dizer, foi Lúcifer, que depois foi chamado de Satanás. Foi ele que deu início e que também levou outros anjos junto com ele. E até hoje nos tenta a cair na tentação e no mal. Ok. Denison, a ideia de que Lúcifer foi o primeiro a trazer a ideia do mal para o nosso mundo, porque o tema de hoje é sofrimento, mas para você entender o sofrimento, você precisa entender o começo de todas as coisas, o princípio de todas as coisas. É isso mesmo que a Priscila falou? Com certeza. É dessa maneira que a Bíblia descreve. A Bíblia apresenta Deus como criador de todas as coisas e ele criou um ser perfeito. Um ser perfeito chamado Lúcifer. Lúcifer significa anjo de luz. Era o ser mais lindo de toda a criação de Deus. No entanto, ele escolheu o mal. O mal brotou no coração dele porque ele permitiu. Muito bem, quem tem pergunta aí, levantou a mão aqui desse lado. Fala, Tiago. Deus conhecendo a sua criação, Lúcifer, por que ele deixou que existisse o mal? Essa é uma das perguntas mais importantes e difíceis que a gente tem em relação a isso, até porque falar desse assunto, sem a gente ter todas as respostas, ainda querer entrar na mente divina, na mente de Deus, Deus que é onisciente, sabe todas as coisas, não é tão simples assim, não é tão fácil, mas a gente tem algumas pistas, e uma delas é entender o princípio de Deus. Deus, por ser amor, ele criou você livre, assim como todos os seres humanos. Você gostaria de ser chamado assim, eu sou uma criatura de alguém que manipula todas as coisas? Você se sentiria confortável assim, mesmo que fosse para o bem? A algum momento haveria um ponto de interrogação na sua mente. Será que vale a pena confiar em alguém que manipula as coisas? E Deus, por não ser manipulador, toda a sua criação é com base na liberdade. São livres. São livres. E esse é o grande paradoxo de tudo. Por ser livre e por ser amor e ser justo,
é que ele permitiu que as coisas fossem criadas dessa maneira, com a liberdade total que ele concede. Por isso ele é Deus. E o sofrimento, Denison, o que nós vivemos no mundo, os nossos amigos de casa, muitos jovens que cresceram em lares fragmentados, têm dificuldades, problemas nos relacionamentos, alguns sofrem com o problema das drogas. A gente pode dizer que todo o sofrimento da humanidade hoje é resultado dessa desobediência ou dessa rebeldia de Lúcifer contra Deus? A resposta certa tem justamente a ver com isso, que a palavra certa é rebelião. Foi uma rebelião contra essa criação livre. Agora, entenda, existe a origem de tudo. Ele foi a origem do mal. Ele é a origem do mal, de todas as coisas más. No entanto, a gente tem que entender uma coisa. As coisas erradas que nós fazemos também produzem consequências erradas. Então, algumas vezes envolve as nossas escolhas. A gente também não pode sair dizendo que todas as coisas erradas que acontecem, todo sofrimento, a culpa é dele, porque algumas coisas são culpa nossa. Por exemplo, a pessoa fuma por muitos anos, vai desenvolver um câncer de pulmão, vai sofrer numa cama de hospital, a família vai sofrer, digamos assim, a origem do mal é Satanás. No entanto, muito do mal que existe envolve as escolhas humanas. Evelyn levantou a mão ali atrás, se manifestou. Eu li um texto uma vez, se eu não me engano, Isaías 45:7, que diz que Deus formou a luz e criou as trevas, fez a paz e fez o mal também. Que ele é a origem de todas as coisas. Sendo assim, ele também é a origem do mal, a origem do sofrimento das pessoas? Olha aí. Essa pergunta é muito interessante porque envolve a gente também entender a cultura hebraica. Quando esse texto foi escrito numa cultura hebraica, e na cultura hebraica todas as coisas precisam vir de Deus. Deus é a origem de todas as coisas. Na mente deles, é impossível que o mal seja superior a Deus. E a forma de dizer isso é que Deus está acima de todas as coisas. E de certa forma, Deus criou o mal. Vamos entender direitinho. Ele criou Lúcifer quando era perfeito. Só que a escolha que Lúcifer fez, acabou acontecendo que existisse o mal. Agora é interessante que esse capítulo que você está citando é quando Deus apresenta um salvador para o povo de Israel. E era justamente um camarada que era considerado inimigo deles, o rei Ciro. O rei Ciro, então, agora é apresentado, ao invés de mal, ele é quem vai defender vocês. Esse é o argumento de Deus. Vocês estão preocupados com o quê? Eu criei todas as coisas, eu sou capaz de cuidar de vocês. E esse é o segredo da resposta. E Ciro, que é chamado, então, o libertador. O libertador. Israel estava sobre o cativeiro assírio, se não me engano. Isso, exatamente. Aqui desse lado, alguém manifestou? Nayane, depois a Renata. Queria saber, se Deus sabia que Adão e Eva iriam cair no pecado e mais futuramente ia ter o sofrimento para nós, por que ele criou o mundo sabendo das consequências dessas? É como se ela estivesse perguntando assim, se Deus sabia que a gente iria sofrer, por que ele criou a gente assim, né? Esse é o questionamento deles. E talvez, aumentando ainda o questionamento, eu acrescentaria, como é que Deus pode ser amor? Se a gente não conseguir entender isso, a gente nunca vai entender que Deus é amor. Volto àquela primeira questão que eu respondi. Tem tudo a ver com a questão da liberdade. Se Deus manipulasse as coisas, ele não seria amor. A prova de que ele é amor é o fato de permitir que as coisas aconteçam pela resposta humana. Quando ele criou o planeta, ele criou para ser perfeito. Interessante que o maior problema da dor, para você que está em casa, acontece com todo mundo isso, o maior problema da dor, quando a gente sofre pensando na gente. A maioria dos problemas que a gente acaba passando é a gente não conseguir resolver o problema da perda. Se você acha que você está passando por uma grande perda, pense em Deus. Imagine Deus. Deus perdeu o que ele tinha de mais precioso, um planeta lindo, maravilhoso, que a gente não faz nem ideia de como seria. Ele sabe o que é perder. Ele sabe o que é dor. Mais do que a gente mesmo. Mais do que a gente mesmo. Isso é profundo. E muitas vezes a visão que a gente tem é que Deus está fora. Acho que é a visão teísta, né? Que Deus criou todas as coisas, depois ele fica assistindo de fora o circo pegar fogo, as coisas acontecerem. E na verdade Deus sofre junto com os seus filhos, participa dessa luta do bem contra o mal. E eu acho que a ideia para mim que fica mais clara é o seguinte: se a origem do mal, que é Satanás, Lúcifer, se ele não pode contra Deus por Deus ser quem ele é, então ele ataca quem? Os filhos de Deus. E nós somos os filhos de Deus. Então nós acabamos sofrendo as consequências da rebelião de Satanás por não poder o quê? Atacar diretamente a Deus. Então já que eu não posso te atacar diretamente, eu ataco quem? Aquele que é mais fraco, o seu filho. É exatamente isso, você colocou o ponto certo. O deísmo hoje é essa ideia
de que Deus criou tudo e abandonou, para mim, é pior do que a própria ideia a questão de pensar que Deus não exista. Porque é um ataque muito forte, inclusive são até ferinos. Richard Dawkins escreveu o livro Deus, um Delírio. O camarada é muito ferino. E você percebe que é muita mágoa, muito rancor por não conseguir entender as perdas que às vezes acabam acontecendo aqui na vida. Eu tinha falado que a Renatinha se manifestou aqui. Renata, você quer fazer uma pergunta? Que nem ele falou, se Deus tivesse manipulado tudo, a maior prova de que ele não é um Deus de amor seria essa, né? Que ele teria manipulado tudo e que os mundos não caídos iriam obedecer ele por medo e não por amor. A Renatinha tocou num ponto interessante, mundos não caídos. Biblicamente existem então outras criações de Deus? É interessante quando pensa nisso, já pensa logo em Steven Spielberg e outros feras por aí. Vida em outro planeta. Extraterrestre. É uma boa pergunta e realmente a Bíblia confere isso, existe. O livro de Jó começa dizendo de uma reunião celestial, uma reunião com representantes de todos os planetas criados por Deus, incluindo, aí, nesse caso aparece Lúcifer, indo como representante do planeta Terra. Mas mundos ou vida em outros planetas que não sofrem como nós sofremos aqui porque não aceitaram ou não participaram da rebelião de Lúcifer. Ao que tudo indica, pela maneira como a Bíblia descreve, o único planeta que se sujeitou a isso foi o planeta Terra, quando Adão e Eva entregaram de bandeja. Maravilha, o papo tá gostoso, agradável e teológico. Quero convidar você a não sair daí. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos logo em seguida. Já estamos de volta aqui, direto dos estúdios do IABC, o Instituto Adventista Brasil Central. Você não conhece a nossa escola ainda? Você não conhece o colégio de internato, onde os alunos eles estudam, onde eles trabalham e onde eles vivem? Eles têm a oportunidade de não apenas estudar com seus amigos, mas morar no mesmo quarto com seus amigos. Pois é, esse é o regime de ensino aqui da nossa escola. E eu queria desafiar você, convidar você para acessar o site da nossa escola para você poder conhecer um pouquinho mais da história e da vida desses meninos aqui. O site está aparecendo aí na tela, acessa lá para você conhecer um pouquinho mais. Quem sabe você não se anima a vir para cá, participar do nosso coral. Esse que está tocando saxofone aí é o regente do coral, Gedaías Martins, também conhecido como Gedas para os íntimos. E ó, é uma figura, você ainda não viu nada, tem que ver ele ensaiando o coral, joga bombom para um lado para o outro. Acessa lá, vem visitar a gente, vem conhecer um pouco do trabalho da moçada daqui. Voltando aqui para o nosso tema, para o nosso assunto, sofrimento, tá um papo teológico aqui sobre a questão da origem do mal, sobre por que a gente está sofrendo hoje. E olha, essa jovem aqui fez um comentário no meio do intervalo e eu pedi para ela segurar a pergunta dela para jogar no ar. Qual que é a sua pergunta sobre a mídia, o sofrimento, o mal? Repete, por favor. Eu queria saber, assim, se a mídia ajuda ou influencia a maldade e se sim, a que ponto? Olha aí, boa pergunta. É interessante que de um tempo para cá, na verdade, desde o que mais pegou força mesmo foi aquele filme Exterminador do Futuro. Depois desse, veio uma grande onda dos chamados anti-heróis. O que é isso? O camarada, ele faz as coisas más para salvar o bem. É o mal fazendo o bem. Esse é uma das coisas que acaba distorcendo um pouco o verdadeiro conceito do mal. Essa é uma das ideias perigosas. A gente acabou mencionando também, né, Steven Spielberg e outros que colocam a questão dos extraterrestres e tudo mais. Vida em outro planeta. Vida em outro planeta geralmente é apresentado como algo, como se o mal viesse de fora, nunca é o bem. Raramente é o bem que vem para ajudar, né? Exceto a turma que assistiu Transformers, essa coisa assim, né? Mas a maioria dá a ideia de que o mal vem de fora. Interessante que isso acaba afetando o conceito de Deus.
Porque a Bíblia descreve Deus como vindo para poder resgatar o seu povo. E às vezes o mal é apresentado como misturado, né? O bem e o mal vem não como coisa boa. Nos salvar exatamente do sofrimento, nos preservar do sofrimento. Agora, exatamente. Em relação ao sofrimento e o cristianismo, se nós acreditamos em Deus, se nós temos fé em Deus, somos pessoas de oração, jovens que servem a Deus, isso nos garante uma vida com menos sofrimento, Denison? Eu até gostaria de ouvir a galera falando sobre isso. E aí? Você acha que só por ser bom resolve tudo? O João já levantou a mão lá, João. E aí? O microfone para ele. Mas assim, uma pergunta. Eu queria saber porque, assim, parece que os cristãos, a gente é cristão, né? Parece que a gente sofre mais quando a gente vê de fora, assim. Parece que os cristãos sofrem mais do que as pessoas que não... Essa é a sua percepção, João? Essa é a minha percepção. Quem concorda com o João, que acha que os cristãos acabam sofrendo mais do que os outros que não são cristãos? Porque acaba que a gente, assim, sabe que meio que é certo e que é errado. Não que os outros não saibam, mas parece que a gente tenta fazer o que é certo, só que é meio que difícil e acaba sofrendo mais. Evelyn levantou a mão aqui, ó. Passa para Evelyn o microfone. Sobre isso, Deus ele fala pra gente que ele não promete que a gente não vai ter sofrimento nessa terra. Ele promete uma recompensa para quem aguentar até o final, né? Bacana, olha aí, a ideia dela está certíssima, de acordo com a Bíblia. O que foi que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tainá lá na frente, depois a Priscila aqui. Só complementando o que a Evelyn falou, hoje em dia a gente não sabe nem o que é sofrimento de verdade. Porque a gente reclama de tudo. A gente às vezes tá em casa e reclama, mãe, não tem comida na geladeira. Reclama de tudo, qualquer coisinha a gente tá reclamando. E a gente não sabe nem o que é sofrimento. Só Deus realmente sabe o que é o verdadeiro sofrimento. Então eu acho que a gente poderia passar e pensar um pouquinho mais no que é sofrimento e pensar no que Deus sofre e sofre junto com a gente aqui na Terra também, né? Que maravilha, bom comentário. Priscila? Que assim, como ser humano, por si só, já é uma pessoa mais egoísta, tende a pensar só nos seus próprios sentimentos. Então, muitas vezes, não vê no que o outro está sofrendo. Porque, com certeza, tem alguém sofrendo mais do que você. E isso você não consegue enxergar, porque na hora que você está sofrendo, só consegue ver aquilo ali e nada mais. Então, ele pensa, eu estou sofrendo mais do que todo mundo. Mas não é assim. Tem alguém sofrendo mais que você ou já sofreu. Agora, Denison, isso não sei se serve de consolo, talvez seja uma maneira da gente tentar minimizar o sofrimento das pessoas, racionalizando, dizendo assim, olha, tem sempre alguém pior do que você. Mas, assim, que conselho bíblico a gente pode obter para uma pessoa que está encarando, nossos amigos que estão em casa, jovens que estão passando por situações difíceis, de sofrimento, o que a gente poderia dizer para eles a partir da palavra de Deus para que eles pudessem perseverar e enfrentar esse sofrimento com fé e esperança? A primeira coisa que todos precisam ter certeza é de que realmente existe uma batalha espiritual. Há uma batalha entre Cristo e Satanás. Isso é real. A diferença é que Satanás vem para tentar roubar a sua paz, a sua alegria e o seu prazer. E Cristo não. Ele te oferece, ele te dá de presente a esperança, que é coisa que quem não crê nele não consegue encontrar. Na verdade, é justamente por não conseguir respostas para a dor que muita gente deixa de acreditar e confiar em Deus. E essas coisas que o mundo tem a nos oferecer, as drogas, bebida, dinheiro, sexo, prazer, jogos. As pessoas, às vezes, para fugir do sofrimento, elas não tentam se esconder atrás dessas coisas? Isso, exatamente, porque existe um vazio no ser humano e o ser humano fica tentando preenchê-lo com qualquer coisa. Um pensador, não me lembro agora quem, dizia justamente o seguinte: há um vazio no coração do homem no formato de Deus e tudo que o ser humano tenta colocar lá que não seja Deus acaba machucando mais. E talvez esse seja o maior problema. A maioria das vezes, as pessoas ficam tentando encontrar solução para o sofrimento que não seja em Deus. Jesus, nos últimos momentos que ele estava aqui na Terra, no Evangelho de João, no capítulo 14 a 16, mais ou menos, onde ele está conversando com seus discípulos ali, ele menciona várias vezes esse tipo de coisas. Olha, vocês estão vendo, vai acontecer isso e isso comigo, vão me perseguir, vão me matar. Agora, não se enganem, não vai ser diferente com vocês. Porque eu não sou, ele usa essa expressão aqui, deste mundo. Este mundo, quando ele fala não é a questão do planeta em si, mas desse mundo espiritual que acaba governando o planeta, ele não pertence a mim. Ele foi roubado de mim.
E quando você fica do meu lado, tenha certeza de uma coisa, você passa a ser inimigo das coisas deste mundo. Por isso essas coisas, ao invés de trazer paz e conforto para você, vai te trazer sofrimento. E quando você entende isso, você escolhe ser um seguidor de Jesus não para ficar livre de sofrimento. Você escolhe ser seguidor de Jesus apesar do sofrimento. Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós, sem exceção. Não há garantias de que ao escolher a Cristo, a Jesus, você vai ter um caminho mais suave. Não há garantia disso. Pelo contrário, a única coisa que Jesus promete é o seguinte: vão te perseguir, vão querer acabar com você, vão matar você, mas vão estar do seu lado. Quero fazer um pedido para vocês, meus queridos jovens aqui do IABC. Imagina que lá do outro lado da tela existam adolescentes jovens como vocês que estão passando por situações difíceis. Que conselho você daria para eles? Conselhos objetivos. Vamos lá, o Tarso, depois a Nayane aqui. Desse lado alguém? Vamos aqui para o Tarso. Assim, o conselho que eu daria, como antes de eu ir para a igreja, eu praticamente era uma pessoa que queria esconder meu sofrimento, meu medo, por trás das bebidas alcoólicas. Então, o conselho que eu dou é que quanto mais cedo você procurar a Deus, quanto mais cedo você entregar seu coração a Deus, você vai ver que vai acontecer uma diferença, um renascimento dentro de você. Porque por mais que tenha esse sofrimento, mas Deus não quer que você sofra. Deus, a partir do momento que Deus deu seu Filho unigênito, Jesus, para morrer na cruz, foi para que acabasse com todo o sofrimento do seu povo, dos seus filhos. E é isso que eu deixo, que Legal. Procure mais a Deus, procure mais a palavra. Tasso, parabéns, viu? Sua coragem de falar isso. Obrigado pelo conselho que você deixou para os meninos. Nayane queria falar também? Falar isso mesmo, que quando a gente tá sofrendo, a gente só buscar a Deus e clamar a Ele, que Ele vai nos ajudar e vai nos aliviar, sempre quando a gente estiver sofrendo. Bacana, legal. Denison, você trouxe uma revista aqui. Eu quero aproveitar e mostrar aqui para os nossos amigos, os nossos telespectadores, antes de nós terminarmos, uma revista que na verdade é um guia de estudos, Denison. Uhum. É isso mesmo? Explica um pouquinho. E parece que esse conteúdo que nós estamos discutindo aqui está presente aqui nesse guia de estudos? Exatamente, é o guia de estudo Bíblia Fácil. Um dos temas é a origem do mal e é justamente de um programa aqui da TV Novo Tempo, o programa Bíblia Fácil, comandado pelo professor Arilton. Muito bem preparado esse material e você consegue aqui. Basta entrar em contato com a TV Novo Tempo que você vai poder conseguir isso. Então é o seguinte, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, a questão do sofrimento, a origem do mal e tantos outros assuntos que você tenha curiosidade, você tenha dúvidas, entre em contato, entra no site que está aparecendo aí na tela, entre em contato com a gente aqui na TV Novo Tempo, que nós vamos ter um prazer enorme em enviar para você gratuitamente esse guia de estudos para você conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero agradecer demais a presença dos nossos meninos aqui na plateia. Obrigado pela participação de vocês, pelas orientações. Denison, uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez, você que já participou de outros programas aqui, e esperamos que você volte. E quero convidar você agora para orar não apenas por nós aqui, mas pelos nossos amigos, pelos nossos jovens que estão nos acompanhando em casa. Você está passando por dificuldades, momentos de dor, de sofrimento, tem dúvidas. Eu espero que o nosso bate-papo de hoje aqui tenha levado um pouco mais de esperança a você, um pouco mais de confiança de que Deus pode fazer a diferença. E ainda que nós estejamos derramando lágrimas aqui, há um fim, há um ponto final nessa história, e isso vai acontecer muito em breve, quando Jesus voltar para buscar você e a mim para o reino que Ele está preparando nos céus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, para que Denison ore por você e por mim. Vemos. Querido Deus, ajuda-nos a compreender os dilemas deste mundo. Não é fácil quando sofremos tantas coisas aqui, mas como é bom ter a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Possamos confiar nas suas promessas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Você aí, a gente aqui. Mas, semana que vem tem mais. A gente se vê aqui no canal da Esperança, TV Novo Tempo. Forte abraço. Fica com Deus.